Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça-feira, dia 15 de julho. Estamos aqui para mais um Café com Palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você sinta o Senhor cuidando de você nessa manhã. Entenda que Deus tem grandes coisas para nós. Entenda que Deus tem um propósito específico na vida de cada um de nós. Hoje estamos na nossa campanha restaurando as nossas estruturas. Restaurando as nossas estruturas. E muitas vezes, para começar a restaurar as nossas estruturas, é um tempo difícil. É um tempo a qual nós temos que tirar tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está sujo. Para restaurar algo, é necessário primeiro limpar este algo. E é este o tempo em que o Senhor está fazendo, está nos limpando, está nos restaurando de dentro para fora, porque necessitamos restaurar as nossas estruturas nesse tempo. Esta palavra que o Senhor me concedeu nessa manhã, nesses dias, para que restauramos as nossas estruturas, restauramos a nossa vontade, restauramos o nosso compromisso com o Senhor, que nós possamos restaurar o nosso tempo em Deus. E muitas vezes temos dias corridos, tantas coisas para fazer, ou muitas vezes não temos nem tantas coisas, mas parece que o dia passou voando e o nosso tempo com Deus ficou tão distante, ficou tão pequenino. Nos perdemos nos afazeres, nos perdemos nas coisas que não são tão importantes e deixamos o nosso tempo com Deus. Então esta campanha, neste tempo, no livro de Neemias, é para que o Senhor possa restaurar em nós as nossas estruturas, restaurar esse tempo com Deus, restaurar de dentro para fora, começar no alicerce, tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes veio e destruiu, ou então o tempo próprio destruiu, porque às vezes nós somos destruídos pelo próprio tempo. As nossas estruturas são destruídas pelo próprio tempo. E que nós possamos, a partir desta manhã, voltar ao primeiro amor, sermos reconstruídos, restaurados, voltando ao primeiro amor, voltando àquela vontade de orar, aquela vontade de buscar, aquela vontade de jejuar, aquela vontade de estar na presença do Pai, restaurando as nossas estruturas. Pegue aí a sua palavra nesta manhã, livro de Neemias, livro histórico, glória, capítulo 1, versículo, a gente leu até o 7 ontem, vamos ler a partir do 8. Lembra-te agora das palavras que deste a teu servo Moisés, dizendo: se transgredirdes contra mim, eu vos dispersareis entre os povos. Mas, se retornardes a mim e observardes os meus estatutos e o praticardes, então ainda que os teus desterrados estejam nos confins dos céus, dali os tomarei e os recolherei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que tu redimistes com o teu grande poder e nas palmas das tuas mãos poderosas. Rogo diante de ti, ó Senhor Jeová, que teu ouvido esteja atento à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. Prospera hoje o teu servo, concede-lhe favor diante destes homens, pois eu era copeiro, provador do vinho do rei. Amém. Aqui nós vamos ver que Neemias se lembrou da promessa de Deus. E como ele se lembra da promessa que Deus tinha feito ao seu povo através de Moisés, ele faz o Senhor também se lembrar da promessa que Deus tinha feito para o povo. A oração de Neemias, aqui é uma oração que Neemias está elevando ao Pai, fazendo o Pai se lembrar da promessa, fazendo o Pai lembrar-se daquilo que um dia tinha prometido para o servo Moisés. Ele vai dizer que o Senhor tinha dito que se o povo transgredisse contra ele, o Senhor os dispersaria entre todos os povos, os levaria para vários lugares, os deixaria dispersados. A dispersação é estar em vários lugares, serem dispersados os povos, cada povo vai para um canto. Não estarem juntos, não estarem em união. Então aqui o Senhor estava falando para Moisés, para o servo Moisés, para que o Moisés falasse ao seu povo, que se eles transgredissem, o Senhor ia dispersar. E hoje nós vemos que
Desde este tempo, muitos povos judeus da época, porque aqui Deus está falando para os judeus, os povos foram dispersados. Judeus em todos os países do mundo foram dispersados porque transgrediram a lei. Mas também havia algo que o Senhor estava prometendo, que se eles retornassem a Deus e observassem os estatutos e os mandamentos e os preceitos e os praticassem, porque não adianta somente observar os estatutos, saber os preceitos, saber os mandamentos, conhecer o que é certo e o que é errado e não praticar. Então existe a condição de praticar também os preceitos e os mandamentos. Se praticarmos, então, mesmo que as pessoas, estes povos estivessem nos confins dos céus, Deus os traria de volta. Deus os traria para habitar ali aonde o Senhor tinha escolhido, aonde o Senhor estava, porque o nome do Senhor estava ali. Então nós entendemos aqui que este povo que estaria disperso, se eles voltarem a praticar a vontade do Senhor, voltar a observar a lei do Senhor, eles voltarão também para perto do Senhor, para perto do nome do Senhor, porque aqui diz que ele teria escolhido para fazer habitar ali o seu nome. Então, para ali, o Senhor traria este povo disperso. Então, Neemias, ele continua a sua oração dizendo: nós ainda somos o teu povo, estes ainda são o teu povo. Observe que Neemias, ele não está orando por ele está orando pelo povo. Ele está orando pelos outros. Ele está orando pela causa dos outros, pela causa da nação. Porque ele soube que os muros estavam derribados e as portas queimadas. Então ele ora a Deus. Mas aqui, no versículo 11, ele vai rogar, ainda é mais forte do que orar. Ele vai rogar diante do Senhor, pedindo que o ouvido do Senhor esteja atento à oração dele. E dizendo: prospera hoje o teu povo, Deus. Concede-lhes favor diante deste homem que sou eu. Ele está falando dele próprio. Concede favor diante de mim, porque eu sou apenas um copeiro, provador do vinho do rei. Então, Neemias está se posicionando em favor de um povo. De todas as circunstâncias que Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava caída, as portas queimadas e os muros derrubados. Neemias sabe disso, mas primeiramente, Neemias se posiciona com Deus, fazendo o Senhor se lembrar da promessa, fazendo o Senhor se lembrar daquilo que o Senhor prometeu. Muitas vezes nas nossas vidas nós esquecemos de trazer a lembrança de Deus. Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você pedir, você rogar. Ele está rogando aqui. Neemias está rogando. Primeiro ele se coloca na posição de orar, depois ele roga ao Senhor, colocando toda a sua verdade diante do povo, para o povo, diante de Deus. Nós vemos que é necessário nos colocarmos em posição de oração e de rogar, para que o Senhor possa ouvir. E ele ainda diz: inclina para mim os teus ouvidos, ó Senhor. Inclina para mim nessa manhã os teus ouvidos, ó Senhor, para que o meu povo receba, seja próspero. Muitas vezes caminhamos, a nossa caminhada é infrutífera porque não nos achegamos ao Senhor da maneira que Ele quer. Não buscamos ao Senhor da maneira que Ele anseia. Ele quer que nós estejamos em conexão com Ele todos os dias, os dias todos. Ele quer que nós estejamos com Ele, ligados com Ele, conectados com Ele, o relacionamento real. O Senhor descia no jardim para ter um relacionamento com Adão. O Senhor descia todas as tardes. Isso nos dá a certeza de constância de Deus. A constância de Deus sobre as nossas vidas, com as nossas vidas. Nós vemos que Deus descia no jardim todas as tardes para falar com Adão. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Adão. A constância vinha de Deus. E de repente Adão peca, Adão erra. E quem se afasta é Adão.
Então a constância de Deus permanece porque ele desceu novamente. Mesmo Adão pecando, mesmo Deus sabendo que Adão tinha pecado porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. A constância de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós somos inconstantes, a maioria das vezes nós somos inconstantes. Um dia queremos, um dia não queremos. Um dia estamos firmes, outro dia estamos caídos. Um dia estamos com vontade de orar, outro dia nós nem colocamos a nossa mente em oração. Somos inconstantes. Mas o nosso Deus, ele é constante. Ele está todos os dias querendo um relacionamento comigo e com você. Ele está todos os dias buscando este relacionamento. E nós somos inconstantes. Nós nos afastamos quando erramos. Nós nos distanciamos do Senhor. Mas Ele vem ao jardim todos os dias. Ele desce ao jardim para falar com Adão todos os dias. Ele desce ao jardim porque ele queria esse relacionamento. Ele não quer perder esse relacionamento com Adão. Mas Adão se esconde. Adão tem medo de ter errado. Mas o Senhor está o chamando. E quando o Senhor o chama, ele vê que Adão está diferente. O Senhor sabe o que Adão fez. Mas o Senhor queria ouvir da boca de Adão. O Senhor queria ouvir da boca de Adão. Então Adão diz: ah, Senhor, eu estou nu, estou com vergonha. Então Deus diz: como sabes que estás nu? Pecaste, Adão, comeste do fruto que não deverias ter comido, Adão. Mas o Senhor é constante. O Senhor continua ali. E a constância do Senhor faz o Senhor preparar vestes para Adão. A constância do Senhor faz ele matar o cordeiro, aleluia, e preparar as vestes, preparar a cobertura, para tirar aquela vergonha de Adão. E este cordeiro é o seu filho, que ele nos deu para tirar o nosso pecado, para jogar no mar do esquecimento as nossas dúvidas, nossas tristezas, as nossas dores, o nosso pecado, aquilo que aflige a nossa alma. Porque Deus é um Deus constante. E aqui nós vamos ver que o Senhor está querendo restaurar a constância na minha e na sua vida. Aleluia. A constância na oração, a constância no jejum, a constância na busca, a constância da presença dEle. Que nessa manhã você possa sentir o Espírito Santo falando com você sobre a constância novamente e a restauração dos muros de Jerusalém. Jerusalém sou eu e sou você. Cidade muitas vezes derribada, com os muros muitas vezes derribadas, com as portas muitas vezes queimadas, com aberturas, brechas imensas a quais o inimigo entra e faz arruaça e faz o que ele quer. Estas cidades somos eu e somos você. E aqui alguém se posicionou pelo povo. Alguém se posicionou pela nação que estava sem estruturas, que estava sem proteção. Quem se posiciona por nós todos os dias? Quem está conosco todos os dias? O Santo Espírito de Deus, nos proporcionando a presença da reconstrução, da restauração. E que nessa manhã eu e você possamos nos achegar mais pertinho do Senhor, ter uma constância com Ele, ter uma real constância com esse relacionamento, que muitas vezes em nossas vidas está falido, mas não queremos dizer. Muitas vezes em nossas vidas deixamos morrer e não queremos dizer. Então que nessa manhã nós possamos nos elevar, nos levantar, pedindo essa constância do Senhor, pedindo essa restauração dos nossos muros que estão derribados, das nossas portas que estão queimadas. E que com esta palavra você possa fazer o seu dia melhor. Que Deus abençoe você e derrame sobre ti da sua graça e da sua paz. Restauração hoje das nossas estruturas. Que o Espírito Santo possa encher você da sua presença e te transformar cada dia mais. E que esse relacionamento possa voltar a ser como no princípio do primeiro amor. Deus abençoe você.